de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Hoje pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça pensar meu coração, e a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Amém. Paz em Cristo, Amém. Paz, irmão. e boa noite. Você que está nos visitando, é um prazer ver esses rostos que a gente viu há muito tempo atrás e hoje está aqui com a gente, adorando o Senhor. Irmão, eu creio que cada um de nós conhece um pouco da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era como fosse Nicodemos, um príncipe do judeu. Esse homem era um homem zeloso, um homem realmente que temia Deus. Aconteceu que depois que mataram o jovem Estevão, ele pediu carta às autoridades para aniquilar a igreja, acabar com a igreja. E ele recebeu essa carta. E ele pegava crianças, mulheres, matava, prendia. Mas aconteceu que ele estava mexendo com as coisas de Deus. E o que aconteceu? Uma grande luz enorme, mais clara do que o sol, chegou a ele e disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele falou a palavra: Senhor, quem é? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E eu queria compartilhar um pouco desse apóstolo Paulo aqui, só para dar uma introdução do que a gente vai falar em outro canto. Capítulo 9, versículo 10. Ao que Deus aqui, a pessoa de Cristo Jesus, fala. Atos 9, 10. É um negócio. É um negócio. Atos capítulo 9, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: Senhor, uma visão, Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Isso que Ananias respondeu a Deus. Então o Senhor lhe ordenou, olha a ordem de Deus aqui para Ananias: dispõe-te e vai à rua, que se chama direita, na casa de Judas. Procura lá Saulo, apelido por Tarso, pois ele está orando. E eu vi entrar um homem chamado Ananias e pôr-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu: Mas, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito
desse homem, quantos males tem feito ao teu santo e em Jerusalém, e para que trouxesse a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos, os quais invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei, Deus falando para Ananias, eu mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, pôs ele as mãos, dizendo: Saulo, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vim, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos, como uma escama, tornou-se a ver. A seguir se levantou e foi batizado. É interessante esse relato, porque Deus ele diz aqui no versículo 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Sabemos que Paulo, no final da jornada de ser um evangelista, aquele homem que levava a palavra de Deus no mundo antigo, ele pregou toda a palavra de Deus no mundo antigo. E sabemos que ele foi preso, ele ficou em domicílio, e lá ele também pregou aos centuriões que estavam com ele ali preso. Ele evangelizou. Paulo ele não perdia a oportunidade nenhuma de falar da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa que ele perseguia. E por causa do nome daquele que ele perseguia, ele passou a ser perseguido pelas autoridades. E a morte dele, irmão, foi um degolamento. Ele foi degolado. Isso para deixar para cada um de nós o evangelho da salvação. Essa é a misericórdia de Deus que ele teve com aquele homem que no judaísmo ele era um dos primeiros. Ele era um homem realmente temente a Deus. E no momento oportuno Deus diz: eu vou trazer esse homem para trabalhar comigo. Deus, ele tem esse poder, ele tem essa autoridade. E no momento oportuno, Saulo de Tarso passou a ser Paulo. Ele foi um dos maiores evangelistas que a gente vê aqui no Novo Testamento. Eu creio que é 16 cartas. Isso, viu? Do apóstolo Paulo. Mais ou menos isso, 16 cartas. E isso ensinando a cada um de nós a aprender desse Cristo, a viver através desse Jesus. E a carta que ele deixou aqui para os irmãos de Efésios, vamos subir no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Ele diz: rogo, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno
da vocação que foi chamado, com toda a humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação. Há só um Senhor, há uma só fé e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Esse rogar que Paulo ele fala aqui para os irmãos da cidade de Éfeso é um rogar, um pedido, mas é que fosse assim, chamar a pessoa de lado. Em outras palavras, ele está me chamando de lado, a preservar aquilo que o Elton leu, que Jesus lhe pedindo a Deus que, Pai, torna eles um como eu sou contigo. A igreja do Senhor ela vai ser vista não só através da doutrina, mas também através da unidade. E essa unidade, ele vai dar 3 requisitos aqui que é preciso a igreja ter para andar de mão dada, para eu não pensar que eu sou melhor, para ninguém ser um melhor do que o outro, mas assim temos um cabeça, que é Cristo Jesus. Ele vai nos ensinar. Rogo, pois, irmão, eu, o prisioneiro do Senhor. Ele chama a igreja a ser presa, ser prisioneiro de Cristo, como ele era prisioneiro do Senhor. E para a igreja também andar de modo digno da vocação do seu chamamento, andar de modo digno, andar de uma maneira certa, uma maneira não tortuosa, não em 2 caminhos, mas andar de modo digno da vocação que foi chamada. Primeiro ponto, ele chama a cada um de nós ser humilde, viver uma vida debaixo da humildade. Isso traz uma responsabilidade que eu vou ter com você e você vai ter comigo, para que esse corpo seja um, esse corpo seja unido no vínculo da paz. E ele vai ensinar, dentro de todo o contexto, que nós se unimos à deidade de Deus, que é o Senhor, o Espírito de Deus. Ou, para melhorar a trindade, para a gente entender, nós precisamos estar unidos com a trindade, para que a nossa vida esteja realmente presa no Senhor. Aqui era prisão realmente, verdadeira, cadeias. Mas ele não se achava preso em cadeias, ele se achava preso ao Senhor, à vontade do Senhor, aos deleites do Senhor. Então ele tinha essa convicção, como nós lemos lá em Atos, aquele homem que era perseguidor, passou agora a ser perseguido.
e pedir a cada um de nós que tenha humildade. Essas atitudes, atitude essencial da igreja e é responsabilidade de cada um de nós a viver uma vida humilde. Humilde. Com toda mansidão, a gente vê um pouco aqui da colocação aqui do fruto do Espírito, com toda mansidão, e ser longânimo com aqueles que tropeçam, com aqueles que caem, e estamos lá para estar dando a mão, quando ele realmente quer a mão. A gente sempre tem que ser diligente na nossa vida. Domingo retrasado, eu vi a diligência do El, né? com a minha pessoa, com a minha casa. Ele viajou e tal, e disse: Cláudio, irmão, você está liberado, tranquilo, fique na paz. É porque eu não tenho condição de estar aqui adorando a Deus com a cabeça cheia, sabe? E eu entrei num ponto de ira, de raiva, e eu não tinha essa condição. Eu digo: eu não posso. Irmão, eu falei: não, mas está aberto, se você quiser vir, pode vir, mas eu estou bem. E agora eu sei que depois dessa bad, a pessoa não pode sentir muita raiva, que fica passando mal, sabe? E aprendendo isso aí, a gente vai aprender, né? Isso. Mas é isso, mano. A diligência. Se você vê o irmão faltando, seja diligente, vá lá, cuide de telefone, o que está acontecendo, vamos lá. Ser diligente. Então, é uma pessoa orgânica, né? É esse atributo que vai trazer a unidade, que vai trazer, né, a união entre eu e o Espírito de Deus. Eu tenho que olhar para o meu irmão agora com os olhos da pessoa de Jesus. Eu não posso mais estar olhando da maneira que eu olhar de julgamento. Mas tem certas coisas que a gente não pode resolver. Mas quando a gente resolve, eu digo: não, no dia do juízo o Senhor vai resolver esse caso aqui. Mas uma das coisas que Ele nos colocou, se a gente for dar uma olhada no livro de 1 Coríntios, ele diz que os de dentro, os de casa, nós devemos estar julgando. Mas aquele pessoal do mundo que vai julgar Deus. Mas para a gente ter uma igreja que realmente esteja nos passos adorando a Deus com responsabilidade, a prática da unidade, devemos estar nos julgando. E assim devemos estar vivendo. E esse suportar tem que ser, sabe, um amor. Aquele amor que Cristo te amou, que Cristo me amou. Se você me visse há 30 anos atrás, como é que eu era, e ele tinha já trabalhado, ter enviado o filho dele a mim, mas foi preciso que um porta-voz de Deus chegasse à minha casa e me mostrasse o que Deus tinha feito por mim através de Cristo Jesus. Então esse é o amor. É
o amor agape, aquele que se preocupa, aquele que entende, né, que uma pessoa precisa ser salva, uma pessoa precisa do Espírito Santo. Versículo 3. E esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no grupo da paz. Aqui ele chama a cada um de nós se esforçar. É um esforço que eu tenho que ter para preservar o grupo da paz, para preservar a adoração. Então é por isso que eu tenho que ter humildade, preciso ter mansidão e ser uma pessoa humilde, para assim preservar, se esforçar diligentemente para preservar. Se a gente não tivesse esforço, porque esse esforço aqui, ele é um esforço físico, mas também é um esforço espiritual. Porque, às vezes, a gente, vamos supor, eu brigo lá com minha esposa na minha casa, eu estou aqui na carne, faz alguma coisa de errada, eu dou uns gritos lá, ela me grita, e aí eu não me esforço. Eu não sou humilde para chegar lá e dizer, errei, perdão. Então isso tem que acontecer aqui também no nosso meio. Porque a gente está aqui ainda na carne. E nós estamos aprendendo de Cristo como viver uma vida espiritual. Então, essa é a unidade. E ele vai dizendo, há somente um corpo. Aqui, o corpo. Mas esse corpo ele tem que estar na mesma linha de ensinamento. O ensinamento que vem é o ensinamento que vem lá do alto. Não é um ensinamento mecânico, é um ensinamento que vem lá do alto. Com amor, com humildade, com benignidade, esforçando e ser diligente no que é para fazer. Então, esse é a vontade do Pai para cada um de nós. Há somente o corpo. Então, quando Jesus ele estabeleceu no mundo, ele estabeleceu o corpo. Mas você se lembra que ele, nesse corpo lá, no terreno que é a terra, ele plantou um trigo lá. E depois nasceu o joio. E os homens quiseram arrancar. E Jesus não deixou. Então hoje existe um sabor. Mas existem muitas pessoas falando de Jesus. Muitas pessoas pregando Jesus. E aí a gente tem que estar realmente se esforçando, sendo diligente, para saber se essa mensagem ela vem fundada no Espírito Santo, fundada no corpo do Senhor. Porque muitos anticristos saíram afora pregando o que eles acham que é verdade. Precisamos estar no socorro. Esse socorro, ele vai também enfatizar a morte, a sepultura e a ressurreição como
obediência absoluta para poder entrar no corpo, para poder ser unido com o Espírito Santo, com a pessoa de Jesus e com a pessoa de Deus. Corpos que estão por aí pregando que o batismo ele não é essencial para você se lavar os pecados, para você receber o Espírito Santo. Não é o corpo do Senhor, não é o corpo de Cristo. Então, versículo 4, há somente o corpo. E o corpo, ele está sendo sempre alimentado pelo cabeça, pelo aquele que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Faça seguidores, faça discípulos. Como? Através do levantamento de mão, através do batismo. É no batismo que a pessoa do Espírito Santo ela vai entrar na minha vida. E aí eu passo a fazer parte do corpo do Senhor. E agora eu tenho um que é superior a mim. Eu tenho um que me dá ordem, como deu aqui para Ananias. Ananias, agora tu vai perder teu pescoço. Era isso que estava passando na cabeça de Ananias antes dele encontrar com Paulo. Aquele cara é ruim, Senhor. E o Senhor me manda falar com ele. Vai, fala com ele. Conversa com ele. Unge ele. Que ele vai ser instrumento para mim. Irmão, vai ter mandamento para nós fazer. Como alguns de nós estão fazendo. Mandamento realmente de proclamar. Mandamento de chegar e falar para aquele que não conhece nada. Falar sobre Jesus. E nós estamos aqui com esse foco, com essa linha de pensamento. Porque os dias, cada dia que passa, eles estão se tornando maus. E nós vamos chamar com esse propósito a proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como diz lá a carta de 1 Pedro. Se não for assim, irmão, se ele não estiver proclamando, ali de lá, em casa, não é só no evangelismo, é em todo momento. Em todo momento. Paulo ele estava em cadeias, com o corrente aqui e com o guarda aqui de lado dele. E não era dois. E ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Isso se você chegar em casa, você pega a carta dos Filipenses. Eu vou dar de graça. Vocês vão ler e vão ver o que Paulo fez. Ele diz: mando saudações para a casa de Nero, para a guarda pretoriana. Ele evangelizou. Ele estava preso, ele estava na pior situação da vida dele, um ser humano, mas ele estava falando desse corpo, ele estava falando desse espírito, ele estava mostrando que o batismo era essencial para a salvação. Há somente um corpo, um só espírito, como também foi chamado, numa só esperança. Qual é a sua esperança? Em Cristo Jesus. Não fale. A nossa esperança é que Ele apareça aqui no céu.
um grande estrondo, e Ele nos transforma, nos leva para os céus. E os elementos abrasados vão cair na terra. Essa é a minha esperança. É isso que eu estou correndo atrás. É isso que eu estou deixando certos prazeres para viver esse Cristo. Porque é assim, irmão, que nós vamos estar vivendo. Mas, olha, hoje nós temos essa liberdade de pregar esse Cristo Jesus. Nós temos essa liberdade. Nós temos essa capacidade de carregar uma Bíblia. Eu já carrego a minha, já escolhi. Mas carrega a Bíblia. Porque vai chegar tempos, irmão, que o tempo do inimigo está cada vez reduzindo. E aqui no Brasil nós temos a capacidade de falar de Jesus na hora que a gente quer. Eu vejo um camarada lá no terminal. Ele diz, meu Deus, mas ele está fazendo o que ele acredita. Ele está gritando. E eu só vejo ele só pregando lá. Hoje eu estava lá, ele me deu um panfleto, eu olhei para ele. Eu disse, chega, você alegrou. Eu falei, não. Ele estava lá, pregando, irmão. Falando sobre Jesus, falando sobre a condenação, falando que Jesus a qualquer momento pode vir, mostrando sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Então, estudando. E nós, às vezes, a gente se parece mais no mundo. E às vezes a gente quer fazer da igreja também o mundo. Trazendo coisas para dentro da igreja para segurar pessoas. E aí é onde a gente erra. Se a gente não segurar a pessoa mostrando que ela é uma pecadora e ela necessita de Cristo, ela necessita de Cristo. Jesus já fez isso por mim. Eu necessito dele. Eu preciso me alimentar dele. Eu preciso comer dele. Eu preciso ser prisioneiro dele. É isso que a gente precisa. Mas não. Estão fazendo de tudo aí para encorajar bodes a se tornar cristão. E se ele não for humilde, ter mansidão, ser uma pessoa longana, ser uma pessoa cheia de amor, ela não tem ainda o Espírito Santo de Deus. E isso eu vou falar lá na carta de Judas. Na carta de Judas diz que as pessoas que não têm o Espírito não é dele. Romanos também fala a mesma coisa no capítulo 8. Aquele que anda segundo a carne não é dele. E é aí aonde nós precisamos acordar. Porque nós temos um só Senhor. Quando uma pessoa diz assim, Pai do Senhor, meu irmão, paz. Mas como é o nome do teu Senhor? Às vezes até com meu cunhado. Porque ele diz, por que isso, Cláudio? Não, porque o meu Senhor, existe dois senhores no Senhor. E o meu Senhor é Cristo Jesus. Então eu lhe dou a paz em Cristo Jesus, da pessoa de Cristo Jesus. Então
precisamos, irmão. Por quê? Porque há uma só fé. Existem duas fés na Bíblia. Existe a fé que Deus existe, eu creio em Deus. Mas Tiago diz que essa fé, que até os demônios têm fé e tremem na presença de Deus, mas não se submete. Então é uma fé morta, é uma fé que não é viva. Então temos uma só fé, temos só uma esperança e temos um só batismo. Nesse batismo aqui, eu queria levar os irmãos para Hebreus, capítulo 6. Versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Isso sobre o batismo. É impossível, pois, que aquele que for uma vez iluminado e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. É impossível. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Caíram, sim. É impossível outra vez renová-lo para o arrependimento. Visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia, porque a terra que hoje absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem também cultivada recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produzir espinhos e abrolhos, rejeitada está, perto está a maldição, e seu fim é ser queimado. Irmão, quando nós fomos batizados, nós fomos iluminados, nós provamos a palavra de Deus, nós recebemos o Espírito da graça. Mas quando eu caio e não volto a todos, se eu não me arrepender, é impossível outras pessoas me renovar o princípio da salvação. Cai naquela história do filho pródigo. O filho pródigo ganhou um mudão, puxou a vida do pai, gastou o dinheiro do pai, fez de tudo, fez com tudo e voltou. Mas ele caiu na pobreza. E o que aconteceu? Ele disse: eu estou comendo aqui lá abaixo. E meu pai alimenta os trabalhadores. Eu vou ser um trabalhador para ele. Só que o papai estava lá, esperando aquele filho e abraçou aquele filho. Ele não foi. Por quê? Porque o camarada, ele se arrependeu, ele começou a botar aqui na cachola dele: rapaz, isso, eu vou fazer dessa maneira para me conquistar meu pai. Eu quero ser salvo. Eu quero voltar para a casa do meu pai, para a mesa do meu pai. Pois é impossível renovar para o arrependimento. Nós, irmãos, que saiu uma vez, não é brincadeira, é 7 espíritos malditos,
mais um que você tinha. Aquele um que sobre você ele fica andando no lugar certo, procurando repouso, mas de quando e diz: eu voltarei para a minha casa. E se essa casa, no contexto de Mateus, não está cheia da palavra, que é o Espírito Santo, é um perigo, meu irmão. É um perigo para a casa de Deus. Então, é impossível, meu irmão. Eu tenho que cair em si. Eu tenho que cair em si. Depois que a pessoa cai, a gente é diligente, vai lá, conversa, tudo. Mas nada para falar sobre o batismo, mas não volta para o Senhor, volta para o Senhor. Porque não tem como renovar. Ele tem que cair em si e se arrepender. Voltando para lá, irmão, para a gente terminar. Efésios 4. Então, esse é o vínculo da unidade no Espírito. Porque há um tripé: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos aqui o Espírito Santo no versículo 4. Nós vemos aqui o Senhor no versículo 5. E nós vemos aqui Deus, Pai, no versículo 6. Porque o que ele vai falar no versículo 6? Há um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos e age por meio de todos. Deus, Ele quer, em outras palavras, edificar a sua igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre você vida. É preciso que eu deixe o Senhor me edificar. E um dos pontos, irmão, que a gente tem a maneira de deixar o Senhor edificar é tirando o momento. Às vezes a gente diz: eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, eu não tenho tempo para orar. Muito difícil. Eu tenho que priorizar o Senhor da minha vida logo de manhã. Abraão, ele acordava de madrugada, estava no joelho no chão, e Deus se revelava a ele. Vai ser o Pai da fé, não só do judeu, mas do gentil também, porque a tua família vai ser como as estrelas do céu, que é mais do que a areia do pé. Imagina esse Deus, que conhece cada uma delas pelo seu nome. Agora eu lhe chamo, você quer ser Deus? Só um momentinho, para você ver a grandeza de Deus. Pega a mão cheia de areia, bote no chão e comece a dar nome a cada areinha da terra, cada pedrinha de areia. Depois junte, para você saber claro. Deus te conhece, Deus te conhece, Deus te conhece. Deus sabe das tuas falhas, sabe das minhas falhas. Mas Ele quer que a gente permaneça unido. Unido. Só assim a gente vai ter uma vida eterna que agrada a Ele. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse meu irmão.
Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago no alto preço para que contigo fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido com seu sangue, lutando com o combate do Senhor, trabalhando, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos agir que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Irmãos, que bom essa união e unidade para a honra e glória do Senhor. Quarta-feira, irmãos, estamos aqui, 7h30, o culto de doutrina. Estamos estudando a primeira carta de Pedro. Sábado tem evangelismo. Nós paramos aqui visitar as pessoas e estamos nos apresentando como a igreja do Senhor aqui nesse bairro. Aqui nesse bairro, irmãos, nós somos a luz e o sal. Se nós, como igreja, estamos reunidos aqui, é para representar o nome do Senhor. Aqui nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes. Aqui, irmãos, nós somos o rei do Senhor nessa localidade. Que possamos, irmãos, estar orando por esse bairro, orando por cada um de nós, para que possamos assim fazer a vontade do Pai. Quero pedir oração aos irmãos. Lá no Horizonte vai ter encontro de mulheres. Qual dia? Dia 28 de 22 de junho. Que bom que as irmãs já estão se mobilizando, se comunicando para que tudo dê certo. E vamos lá, irmãs, estar com essas mulheres, irmãs nossas, guerreiras. Nossa irmã dele está aqui, a irmã que a gente já conhece há muito tempo, perseverante, persevera, irmã. E vamos estar nos fortalecendo. Irmãos, se você conhece algum irmão necessitado, com alimento, com remédio, o que for, aqui no Barroso, a igreja, ela tem, vamos dizer, recurso. As nossas ofertas, irmãos, ela não é apenas para suprir esse prédio, essas coisas, claro que se favorece, mas não é para isso. A minha e a sua oferta, ela é para a necessidade do santo. Se você está com alguma necessidade, eu gosto da minha irmã necessitar de mais uma vez alimento, remédio, pode se comunicar com a igreja, pois é esse nosso papel, e a igreja, irmãos, tem recurso para fazer esse papel.
Se pela graça de Deus não tem nenhum irmão necessitado, se você conhece um vizinho, um parente seu, que esteja precisando de ajuda, fale conosco, pois irmãos, aquilo que nós, com nossas forças físicas, ajudamos, não é recurso para estar acumulando. Deus não tem um banco, não é para estar, é para servir a igreja, os de casa, e é claro, os de casa também vai servir os de fora. Então, irmãos, não se preocupe nessa situação. Como o meu pai bem lembrou, uma fé sem obra ela é morta. Se você é uma pessoa necessitada, em todos os contextos, você disser, vai em paz, que eu vou orar por você. O que foi que nós fizemos com aquela aula, né? Então, irmão, se exige pessoa necessitada, a igreja tem recurso para ajudar, sim, o próximo. Isso é nosso dever e esse é o nosso papel. E por último, os irmãos, o irmão Cícero está se mobilizando para o último domingo do mês ele ir lá para o Horizonte, porque é de manhã, né? O último domingo, né? Quem puder ir, mano, vai ser muito bom estar animando esses irmãos lá do Horizonte. Quem tiver um carro, se junto, leva uma pessoa. Se Deus quiser, vamos estar lá nos animando os irmãos e, é claro, animando o Senhor com a nossa unidade, com aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos revelado tantas coisas, pelo Senhor ter nos confiado a tua imensa sabedoria, Senhor Deus, que é poderosa, que transforma vidas, como o irmão falou, Senhor Deus, há 30 anos atrás, quem ele era, alguns anos atrás, quem nós éramos, Senhor Deus. Estávamos no lamaçal de pecado, no charco de lodo, Senhor Deus, nossas vidas escorregadias, não tínhamos firmeza, mas o Senhor nos colocou os nossos pés em terra firme, Senhor Deus, em rocha firme. O Senhor colocou um novo cântico na nossa boca, e hoje, Senhor Deus, nós somos considerados como teus filhos, Senhor. Nós somos considerados como sacerdócio real, o povo santo, a geração eleita, para o louvor e glória de teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje, durante a semana, a tua igreja esteve reunida em vários locais do mundo, do planeta, para partir o pão, para estar nessa unidade. Abençoa a igreja aqui na terra, Senhor Deus, que possamos estar como uma noiva, adornada, esperando, ansiando a volta do noivo, que é teu filho, Jesus Cristo. Maranata, Senhor Deus. Vem logo, Senhor Jesus. Os dias são maus. E, Senhor, será que vai ser achado justo? Mas, Senhor, que possamos, como teus discípulos, teus filhos, estarmos vigilantes e aguardando esse dia, Senhor Deus, para esse dia virar como ladrão. Que não venhamos ser pegos de surpresa, Senhor Deus, ou fazendo coisas escondidas, ou coisas que nós temos vergonha, que as pessoas sabem que nós fazemos. Pois, Senhor, estamos luz na tua frente. Se formos ao céu, tu está ali. Se estamos aqui, tu está aqui. Se descermos ao Sheol, o Senhor está lá. Ó Senhor, quem nós somos? Muitas das vezes queremos esconder em ti, mas o Senhor nos conhece por profundo. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, e que possamos naquele dia sermos achados, Senhor Deus, vestidos com vestimentas brancas de justiça, para o louvor e glória do teu nome. Seja conosco, Senhor Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor.